Oi, gente, eu tô muito ansiosa pra esse episódio. Pra esse episódio, eu vim mais assistir mesmo. Porque esse, eu acho que é, assim, o episódio favorito da Sofia. Ela fez anotações. Trouxe algumas anotações. O bom e velho nada. Não, porque tem muita coisa pra falar. Eu não sei se vai ser um tema muito popular, não sei se as pessoas vão amar, mas é um tema que eu adoro. Eu acho que eu tenho que estudar e investigar o porquê que eu gosto tanto disso. Te atrai muito, Me atrai muito. Mas é porque é muito curioso. É muito curioso. E é assustador, é uma coisa tenebrosa. Então a gente vai falar sobre o que hoje, Mariana? A gente vai falar sobre seita! Bem-vindos ao Avisa Chegando, roda a vinheta! Então, eu acho que eu tenho um fascínio porque eu já acreditei em muita coisa que já me falaram. Eu não sei se eu tenho uma personalidade que seria, assim, de uma pessoa que iria para uma seita, mas eu acho que faz mais parte da minha personalidade, tem mais a ver com a minha personalidade, não saber ir falando não saber ir falando não. E de repente tá de pendurada, nua de ponta cabeça, achando que é. E falando, oi meu mestre, boa tarde, entendeu? Eu acho fascinante como as pessoas vão perdendo o controle sobre as próprias vidas e de repente estão numa situação que não dá pra sair. Não. Porque muitas vezes não dá pra sair mesmo, porque a sua vida acaba se você sai. Se você sai da seita, daquela comunidade, os líderes espirituais, ou enfim, esses líderes te perseguem até a morte. Pra sempre. Não fazem você não ter mais trabalho, tiram os seus filhos de você. Muitas mulheres que têm filhos em seita, se querem sair, os filhos ficam. É uma coisa que realmente é tenebroso, pode sim. destruir a sua vida. Mas pode destruir antes disso, antes de você ter a percepção de que quer sair dessa seita, de uma seita, tem também a maneira que a pessoa vai sendo minada em termos de autoestima, em termos financeiros, emocionais, durante o momento que ela tá nessa seita, não só quando ela quer sair. E a gente recebeu um áudio de uma pessoa que fez parte de um grupo, uma seita, né? Vou mostrar pra vocês. Eu fazia parte de um grupo espiritualista que, com o passar do tempo, foi se tornando uma seita, e eu vou explicar o porquê. A dirigente começou a fazer leilões enquanto a gente estava ali no estado de meditação completo, durante o ritual, todo mundo muito bem concentrado. Uma dessas pessoas que participavam do grupo comigo deu um lance de R$3.000 em um vaso de flor, que já fazia parte da decoração do ambiente. E quando ele foi levar o vaso embora, a dirigente falou, não, só a flor, o vaso fica. E aí eu comecei a entender o que estava acontecendo, porque esses leilões começaram a virar diários e uma forma de separar quem dava mais e humilhar quem dava menos. Assustador, né? Mas essa coisa... É sempre assustador. E muitas vezes, dinheiro tá muito envolvido. Eu acho que... A sensação que eu tenho, assim, ainda mais com o áudio dessa pessoa, é que ela entendeu depois só que ela entrou numa seita. Porque até então era um grupo espiritualista, algum tipo de espiritualidade. Sim, faziam meditações guiadas, enfim, estavam todos ali para um autoaprimoramento. E eu acho que, assim, essas coisas existem também. Tem os grupos maravilhosos de espiritualidade. Imagina, óbvio. Só que, para eu conseguir arrecadar esses fiéis, né? Eu não sei como é que chamam as pessoas que acabam sendo envolvidas, esses seguidores. Eu preciso maquiar tudo isso, né? Eu preciso maquiar esse grande pesadelo. Porque se é um grande pesadelo, ninguém vai. Sim. Eu só percebo que eu estou numa coisa muito perigosa, ou que eu não quero, ou que eu não gostaria, quando eu já estou completamente dentro disso. Vulnerabilíssimo. Vulnerável, dentro de uma realidade onde as pessoas são muito legais, onde é tudo... Se amam, todos são seus amigos. E que, de alguma forma, você encontra o que você vai buscar. Você encontra sua espiritualidade. Sim. Você encontra o amor próprio que você está procurando. Um senso de comunidade. Que isso é sensacional. Isso é realmente sensacional. Sempre que eu falo de seita, me vem muito João de Deus. Total. Que é um lugar onde eu tinha curiosidade de ir. Eu tinha muita vontade de ir. A gente sempre ouviu, né? Falar. Sempre. E eu realmente acredito que muita gente se curou ali. Mesmo. Não sei exatamente como, não sei dentro disso tudo, mas eu acho muito que é sobre a fé da pessoa, é sobre ela se dedicar mais a ela, de alguma forma olhar para alguma questão. Sim. Mas isso é tenebroso. Você vai por um caminho, você começa a encontrar e só depois você vai... É um relacionamento
tóxico, um relacionamento abusivo, que o abusador é maravilhoso, ele é encantador. Se ele não fosse, você não cairia nesse emaranhado, Jamais. sabe? Você falando, eu pensei numa coisa aqui. Será que a gente tem a necessidade de ter um líder? Com a certeza. necessidade de ter alguém nos guiando e nos falando o que a gente tem que fazer, como a gente tem que viver. Eu tenho muito essa sensação de que é isso. A gente precisa de um líder, a gente precisa de um grupo, a gente precisa ser aceito por uma comunidade, a gente precisa de alguém que valide as coisas que a gente fala, ou que a gente acredita, ou que traga algum sentido a mais para minha vida. Então, ter esse líder pode ser fantástico, pode ser alguém... Porque eu tenho grandes mestres na minha vida, homens, mulheres, que me guiaram por algum caminho em algum momento da vida e que fizeram diferença na minha vida. Claro. Mas assim, eu acho que é um lugar de carência. Eu acho que é delegar pro outro uma responsabilidade que deveria ser sua. Do tipo, eu não tô sabendo lidar com essa situação, eu não tô sabendo o que fazer com essa situação, eu vou delegar a um mestre, a uma pessoa que eu deposito toda, né, a minha expectativa e confiança, para ele me dizer o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que é meio cômodo, né? Algumas vezes. Eu acho que, não que seja um caminho mais fácil, mas é um caminho... É um lugar de conforto, é um lugar de segurança, de me sentir amparado, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas mais vulneráveis a isso, assim como as pessoas mais vulneráveis a relacionamentos tóxicos e abusivos, são pessoas que tiveram um déficit em algum momento da criação ou de... Sem dúvida. Que, assim, todos nós estamos expostos a relacionamentos tóxicos, a pessoas tóxicas. Todos nós podemos entrar. Mas talvez pessoas com mais autoestima, com mais segurança, com uma rede de apoio mais presente, talvez essa pessoa consiga identificar antes do que quem realmente passa lá tempos e tempos. Sim, assim. o Chico Felitti no ateliê, você ouviu o ateliê? Ouvi. Muito bom o podcast dele sobre uma seita, né? Pode dizer que é uma seita. Super. Em São Paulo, de um artista plástico. Que, enfim, os jovens iam pra lá e acabavam praticamente sendo escravizados por ele, né? Super. E abusados sexualmente. Uma coisa horrorosa. E ele falava, não, mas o perfil das vítimas eram jovens com dinheiro, porque ele queria dinheiro desses jovens, né? Com pais ricos, na verdade. E com algum tipo de distúrbio familiar. Sem o pai que foi embora, a mãe que não deu atenção, ele é um buraco, é uma lacuna que ele consegue preencher. Ai, deixa eu ocupar esse lugar aqui. E o que ela fala de quem dá, quem dá mais, né? No caso dela era bem gráfico, assim, era um leilão. Quem dava mais tinha um posto melhor e era melhor tratado dentro daquela seita. Isso é muito assustador, principalmente se tratando de um grupo espiritualista. Exatamente, mas tem uma coisa que se você está melhor sucedido, quer dizer que você fez por merecer mais, então você está mais perto dessa conexão. Nossa, isso é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho muitas seitas pra citar. Tem uma seita, um documentário de uma seita que eu acabei de ver que chama The Way Down. Eu acho que a tradução é alguma coisa de religião, não sei o que, e declínio. Chama The Way Down. A líder da seita se chamava... Bom, eu dei um spoiler, né? Infelizmente, ela faleceu, Clau. Gwen Shablin. Enfim. Cara, vocês têm que assistir. É muito bom. E ela tinha, né, essa igreja que ela fundou. Só que tinha uma coisa que ela era coach, paralelamente a essa igreja, ela era coach de emagrecimento. Então, ela conseguiu levar... essa loucura do emagrecimento para dentro da igreja, e ela falava que se o fiel não fosse magro, ele estava mais distante de Deus. A gordura era uma coisa que não honrava ao Senhor. Então ela falava para as pessoas quando estavam com fome, rezarem. Então é óbvio que as pessoas emagreciam 30 quilos. Sim, chama-se jejum intermitente. Exatamente, chama inanição. Então ela era muito magra e ela controlava as pessoas pelo tamanho pelo corpo. Não, isso é realmente... Gente, e ela era muito magra? Muito magra. Ela era muito magra.
Mas o marido dela não era tanto, então ela escondia o marido. Do tipo, porque é isso, você tá falando pra todo mundo, você tá ensinando aqui que quem Não tá perto consegue- de Deus tá magro. Não e consegue teu resolver seu marido. O filho dela, a mesma coisa. O filho dela ficava gordo, ficava magro, ficava gordo, ficava magro. Ela também dava um jeito de esconder o filho dela. E é óbvio que não se tratava só de corpo. Tinha dinheiro envolvido, tinha essa... Sempre tem, né? Realmente. Tinha essa coisa dela ser o centro das atenções. E chamava muita atenção porque, normalmente, líderes espirituais não são mulheres, né? Normalmente são homens. E, no caso dela, era uma mulher. E aí, ela se divorciou. E, na igreja dela, ela falava que não podia se divorciar por nada. E vai até o final com aquele seu marido. Ela se divorciou desse marido que ela escondia e casou com um bonitão. E deu um jeito de falar pros fiéis Que ela fez, que às vezes precisa sim. Precisa, porque o marido novo era escolhido. Ai, tá bom. Dá-se um jeito, Claro. né? De fazer. Claro, de tudo. fazer valer a sua opinião, a sua teoria ali, né? Exatamente. Mas essa seita, né, me chamou muita atenção porque tinha essa coisa do corpo. Que é uma coisa. Juntar isso à espiritualidade. Então, porque não é nem um grupo, uma seita do emagrecimento e do não sei o quê. Não, era tipo reze. Meu Deus, Era muito assustador. Muito bizarro. Eu não sei, você tem outras seitas e tem mais pontos, mas geralmente tem um lugar de espiritualidade junto, né? Como assim? Ah, não, Tipo, 100%. Quer dizer, não, tem uma seita que eu vou citar agora, fala. que chama Nexus, que é uma seita dos Estados Unidos, e o líder é o Keith Raniere. Tem, inclusive, um documentário muito bom na HBO que se chama Deval, o Voto. E é uma seita de coach, de aprimoramento pessoal. Então, acaba que não é espiritual. Acaba que ele é tido como um grande líder, mas um líder do conhecimento. Tá. Então, motivacional. Motivacional. Não tinha uma coisa muito, vamos rezar pra ele. Tinha uma coisa, ele se vendia como um cara com um QI muito elevado, que tinha feito zilhões de faculdades, que tinha realmente um cérebro muito diferenciado, e ele ensinava esse autoaprimoramento para homens e para mulheres. E começou a virar uma seita, porque daí você aprendia comigo, você abria a sua escolinha de autoaprimoramento. Aí A boa e velha pirâmide. Exatamente. Até que chegou num lugar onde ele dominava todas essas pessoas através da influência dele, porque ele era realmente muito bom, né, ao fazer isso. E ele aliciava mulheres. Criou-se um grupo só de mulheres, onde essas mulheres tinham que dar satisfação para ele. Existia um controle de peso também, que você só era bem-sucedida se você pesasse tantos quilos. Você tinha que falar para ele o tempo todo onde você estava, você não podia sair de casa, você... E para mim, uma das piores coisas é que você tinha que dar um collateral, que é tipo uma prova de que você não vai sair da seita. O que era? Por exemplo, você é o meu líder, eu te mando um nude meu, porque você pode usar isso contra mim. É um colaterais. Você pode usar isso contra mim. Ou tinha uma mulher desse documentário que já tinha saído da seita, que tinha escrito feito um vídeo falando muito mal do marido, que queria separar. E aí mandava isso pra ele e elas não podiam sair, porque senão era foto nude vazada, era coisa contra a família delas vazada, era uma coisa horrorosa. Mas o pior de tudo isso é que, não o pior, mas o que mais chama atenção é que tem uma atriz de Smallville super famosa que chama Alison Mack, eu anotei aqui pra não esquecer, que era também uma das líderes dessa seita, junto com o Keith Raniere. Ela também foi abusada por ele. Claro. Ela também foi uma grande vítima, mas ela começou a vitimar outras mulheres. Sim. E chegou ao ponto que eles tinham, as mulheres vítimas, né, dessa loucura toda, elas foram marcadas com ferro, com quente, com a inicial dessa atriz, da Alison, e do Keith. Era um A e um K. E essas mulheres eram marcadas na virilha. Meu Deus! É uma coisa, assim, apavorante. O Keith, que é esse líder, tá preso. A Alison tá presa também. Mas chamou muita atenção porque ela era uma atriz de Smallville. Ela era uma atriz que fez sucesso. Gente, que loucura, assim, com informação, com acesso, com... Realmente não é sobre isso, Não né? é sobre isso. E ter a figura dela lá... Para as pessoas que estavam entrando passa muita credibilidade. Passava muita credibilidade. Tinha, tipo, o filho do presidente do México, eu acho, algum país por aqui, que também ia para lá. Então, é tipo, cara, o cara tá aqui, não é um boba. A menina é uma atriz, né, de sucesso da televisão. Então, isso vai chancelando essa maluquice de aumentar os seguidores.
Eu tive uma vez num grupo meio de coach também, que não era uma seita, enfim, não mudou a minha vida, mas eu sentia que eu estar lá chancelava a escola, dava uma chancela para a escola para eles conseguirem outros alunos. Com certeza. Então, tipo, eles gostavam de me mostrar, porque eles falavam, tem uma imagem de credibilidade. Exatamente. Você nunca passou por um grupo assim, né? Que depois você olhou e falou, nossa, não, que assim, eu já me enfiei em muita coisa que depois eu falo, não sei se eu... Não sei, acho isso meio esquisito. Aham. Mas nada desse tamanho. Que você não tava naquele... Enfim, tem um diretor, um ator famoso, que começou... com a nossa amiga, de meio que... O que acontece? A gente respeita pessoas mais velhas. E pessoas mais velhas bem-sucedidas nas nossas profissões, a gente respeita mais ainda. Claro. Então, existem pessoas na nossa área que são muito ovacionadas, muito louvadas e gostam de ter pupilinhos, discipulinhos. A nossa amiga foi fazer uma peça de teatro com esse cara, que era um senhor, e depois que assediou ela. Por quê? Tudo começou com a admiração profunda dela por ele, né? Como ator, como pessoa. E ele fazia umas reuniões espíritas na casa dele. Fazia umas reuniões espíritas, misturava com a espiritualidade. Super, realmente, assim. E hoje em dia a gente entende que ele é um grande abusador, que é um grande abusador e um grande lunático mesmo, assim. Ele, de repente, virou quase terraplanista. Virou um grande louco. E é verdade. E eu tava ali e eu o admirava muito. Ele? No começo foi tipo... Cara, que encontro foda, sabe? Eu que lembro, incrível. E realmente foi muito bom pra mim. Em vários momentos, até eu entender que, tipo... acho que não é mais tão legal. Não sei se você lembra acredito. como que você entendeu? Cara, em algum momento ele falou, ele não come, não sei se isso faz tanto sentido para as pessoas, mas assim, não, ele não come carne e tudo bem as pessoas não... esse é muito bom. Tudo bem as pessoas comerem ou não comerem mas carne. Essa coisa é muito boa. Mas era um lugar de, mas eu como peixe. Tá, mas então você não é vegetariano? Não, eu como peixe porque peixes não têm alma. Isso te distanciou. Peraí. Como assim? Ou você acredita que todos os animais têm alma, ou você acredita que nenhum animal tem alma. E tudo bem você acreditar, ou comer, ou não comer, ou não acreditar. Mas é muito engraçado isso ter te afastado. Muito! Todo o resto tava ali na grande loucura. Não tem alma. Mas o peixe, isso me confundiu, porque eu falei, isso não... E como ele tratava o assistente dele. Mal. Ele berrava, ele tratava Sério? muito mal. E aí não condiz... Por exemplo, eu sou muito fã, não sei se é, do Chico Xavier. Tá. Que fez um trabalho ele tem uma obra muito grande e muito maneira, independente da espiritualidade, Sim. ele tem uma obra de caridade muito maneira, muito legal, e todos os livros, ele nunca ficou com R$1 de nada. Então, e o meu avô fala muito isso, ele fala, cara, é pela obra da pessoa. E aí eu via que o que esse cara falava era muito legal, mas a obra dele, o dia a dia dele, não era. E isso me afasta. Às vezes tem, fulano é um grande médium, não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Tá, beleza, mas pra mim importa muito sobre o dia a dia. Tá, mas o que ele fala do outro? O que ele faz pro outro? Como ele lida com as situações do... E aí isso me afastava muito dele. Você acha que esse cara era só um megalomaníaco manipulador? Ou ele tinha alguma mediunidade? Ele tinha algum... Não, eu acho que ele era um megalomaníaco manipulador. Tão manipulador que ele começou a se cercar de pessoas com uma espiritualidade muito incrível, com um trabalho muito incrível de espiritualidade. E principalmente mulheres, né? Principalmente mulheres. E mais novas. Enfim, tá? Gente, se vocês souberem quem é, vocês nem vão saber. Não tem nem como saber. Isso daí foi com Deus. Não morreu, mas enfim. Mas foi. Fudeu a cabeça de muita gente antes. A gente tinha falado no outro episódio sobre o Wild Country, que também é uma seita que o Osho criou, né? Sim. Esse lugar, o Rajneeshpuram, que ele fundou essa cidade em Oregon. A gente falou um pouco sobre em algum episódio, né? Falamos. Que também tinha uma coisa de espiritualidade, mas também tinha uma coisa de autoaprimoramento. Que sempre tem essa coisa do procurar evolução, né? Do você me seguindo esse ensinamento que eu vou te dar, você vai se tornar uma pessoa melhor. Sempre tem isso. E tinha também numa... Cara, essa história pra mim é uma das mais bizarras. Tem um cara que era um líder religioso que tinha uma igreja chamada Jim Jones. E aí
ele, enfim, fundou uma cidade chamada Johnstown, que era na Guiana. Saiu dos Estados Unidos, veio para a Guiana e fundou a Johnstown, que era a mesma coisa. Era uma cidade que as pessoas viviam coletivamente, então plantavam, era super sustentável, e só aquele grupo iria para o céu, sabe? Claro. É óbvio que só o grupo que estava na Johnstown iria para o céu. Só que daí começaram a rolar várias denúncias de maus tratos, de abusos, e isso começou a atrair um pouco a imprensa e a polícia dos Estados Unidos. E aí um deputado federal dos Estados Unidos foi até a Guiana para ver como é que estava tudo lá. Eles conseguiram marcar esse encontro. Quando eles estavam voltando, ele e uns assessores, eles foram alvejados, assim, todos mortos. E Claro. aí é óbvio que o FBI entrou e foi interceder. Só que quando o FBI foi interceder, eram mais de 900 pessoas que moravam nessa cidade. Todas se mataram. Foi o maior suicídio coletivo da história da humanidade. A história recente da humanidade. É verdade. E dessas 900 pessoas, pelo menos 300 eram crianças. Então, os pais se mataram com cianeto, com veneno, né? Então, os pais mataram os próprios filhos e se mataram depois. E a gente nunca vai saber o porquê que todos se mataram. Eu acho que era uma coisa do tipo, vamos morrer atirando. Tipo, vocês não vão pegar a gente, isso daqui nunca vai acabar. E tinha uma coisa assim, do tipo, se morremos todo mundo junto em prol disso daqui, vamos... Morrer heróis. Morrer heróis. E aí, eu não ouvi isso, mas tem um áudio, porque... Né, teoricamente foi todo mundo na paz, tomou um cianeto e morreu. Mas tem um áudio de 15 minutos que eles conseguiram resgatar, eu não ouvi, que é só gritaria. Porque teve o povo que morreu com tiro, teve povo que um atirava no outro, teve povo que morreu esfaqueado. O próprio Jim Jones morreu com um tiro na cabeça, que não sabem se foi suicídio ou se ele pediu para um segurança atirar nele. Então, gente, olha, chega Meu até Deus, as pra últimas onde? consequências de você tirar a sua própria vida. Não, você tirar a vida do seu filho, Do sabe? seu filho, porque alguém tá falando que aquele é o caminho. E assim, em algum momento, com certeza, várias pessoas quiseram sair disso e não conseguiram. Que é o que eu falei no começo do programa. Você vai sair, mas seu filho vai continuar com a gente. Muitas vezes, marido denuncia a esposa. A lavagem cerebral é tão grande que ele vai pro líder e fala assim, minha esposa tá querendo sair, me ajuda a consertá-la. Claro, Não, é uma coisa assim, muito... muito Handmaid's Tale também, né? Handmaid's Tale, total. Que vai pra esse lugar do... É melhor eu avisar, porque se a minha mulher fugir e descobrir eu que vou ser punido... Exatamente. A amiga denuncia a outra amiga. Horrível. Será que, assim, por exemplo, esse Jim Jones, esses caras, essa mulher aqui do emagrecimento, será que eles acreditam que eles têm algum dom? Tipo esse ator que a gente falou. Acho que algumas pessoas, sim. Eu acho que alguns acreditam mesmo. Ou é só uma grande picaretagem? Acho que alguns acreditam e embalam nessa picaretagem, mas muita gente é só picaretagem mesmo. E ri disso depois, né? E ri disso. Assim, a gente tem vários. De religiões, além de tudo, sabe? De religiões que são seguidas e... É isso. Eu encaro como pequenas seitas dentro das religiões, porque eu acredito que no espiritismo tem, no catolicismo tem, na Umbanda tem, no budismo tem, o evangélico... Sim. Eu acho que dê poder para as pessoas que você vê, né? Quem elas realmente são. Exatamente. Eu penso muito nisso. E eu acho que para virar uma seita é 1 minuto. É 1 minuto. Para cair numa seita é 1 minuto. A gente separou aqui. Fiquei em silêncio porque eu estava procurando. Olha que bizarro. Mortes ligadas à seita no Quênia. Eu tenho que assinar um site aqui? Não acreditando. Só pode abrir uma vez, me manda. Não, vou ler a manchete aqui. Seita no Quênia que prega jejum para ver Jesus mata 73 pessoas de inanição. Prega jejum para ver Jesus. Jejum. E mata 73 pessoas por inanição. Óbvio, né? Claro. É isso, você vai ver Jesus porque você existe, infelizmente né? faleceu Existe e vai pro céu. De jejuar, né? Em várias religiões. Não só no cristianismo, existe também no judaísmo. Tem esse período, mas não até é sobre morrer, isso, né? Não é sobre... Não, é sobre você fazer um esforço a mais. Hoje eu não vou comer tanto, me ensinar, que também, enfim, nada contra, mas que pra mim já é um pouco confuso. Eu tenho muito medo da gente esbarrar em algum lugar que soe, né? Intolerante, mas assim, eu vi acho que ele era um padre, inclusive. Era um homem com algum cargo cristão, religioso, assim, algum cargo na hierarquia do cristianismo. Ou ele era um pastor. Enfim, eu não lembro exatamente o que ele era.
Mas ele falou uma coisa tão interessante. Eu não sou cristã, né? Então esse conceito meio de promessas, assim, nunca fez muito parte da minha vida. Mas ele estava falando, Deus não é sádico. Deus não quer que você suba 350 degraus. Deus quer ver você bem. Sem dúvida. Quer ver você feliz. Se você ama comer um chocolate, você vai prometer que vai parar de comer por quê? Não, e fica irritada com Deus, né? Você vai estar irritado porque você não tá comendo seu chocolate. Ele fala, não faz sentido essa lógica. Você tem que fazer um sacrifício que vai ser ruim, que vai para você. A não ser que você queira parar de comer chocolate, porque isso faz mal para sua saúde e aumenta... Não, e é isso, tem metas. Eu tenho metas. Eu vou prometer que eu vou parar de comer chocolate porque vai ser melhor pra mim não... É isso, mas eu acho que a minha terapeuta, ela fala uma coisa de que tudo é legítimo. Claro. A única diferença é a intensidade das coisas. Tá. Do tipo, você é uma pessoa que sente muita raiva. Todos nós sentimos. O problema é o quanto, é a intensidade disso. Eu gosto de demonstrar o meu amor e a minha fé por Jesus ou por Deus. Claro, todo mundo tem esse direito. O problema é o quanto você passa por cima de você, o quanto você se violenta, o quanto você se viola, por cima da sua família, muitas vezes. Família, por cima do livre-arbítrio de outras pessoas para fazer agradar. Eu acho muito delicado. Eu acho muito delicado também. Enfim, eu tenho... Não é nem críticas, que não cabe a mim criticar a fé do outro, mas assim, eu tenho divergências nessa visão do se sacrificar. Eu não acho que seja sobre isso. Eu acho que tudo bem. Mas acho que tudo bem. Tá acabando. Acabando o tempo. Meu Deus, corre. Então eu vou direto pra dica. Tá bom. Porque tem mais coisa pra falar. Meu Deus, ela não De para. De repente, eu não paro. Eu vou te indicar o Era Uma Vez em Hollywood, que é o último filme do Tarantino. Sim. Que é muito bom. Nossa, é muito bom, é verdade. Muito bom. E acho que uma das cenas finais, a cena final, enfim, é dos seguidores do Charles Manson, que foi um grande líder de seita, tentando assassinar o Brad Pitt. Foi na casa do Brad Pitt que ele entrou? Acho que foi, era um dos dois. Foi aquela grande loucura. Só que na vida real isso aconteceu. E eles entraram na casa de uma atriz chamada Sherry Tatum, que era a esposa do Polanski, do diretor. Ele tinha ido viajar e ela estava grávida. Acho que ela estava bem, 7 meses, já bem no final da gestação. E eles entraram, esses seguidores do Charles Manson, ele não foi, e assassinaram a Sharon Tate com 7 meses de gravidez e os amigos que estavam na casa dela. E mataram, obviamente, todos eles, e ela morreu grávida, porque existia essa coisa que o Charles Manson, que era líder dessa seita, falava que era um chamado espiritual. E, além disso, ele falava que esse chamado vinha da música Helter Skelter, dos Beatles. Então, ele ouviu a música dos Beatles, achou que os Beatles, de alguma forma, estavam chamando ele para uma guerra espiritual. Nossa, e ele realmente tinha que matar. Assim, é uma um lugar... confusão. E aí eu penso, enquanto Beatles, de ficar... assim, muito arrasada de ver a minha obra ser usada. Que eu acho que é o que o pobre do Jesus sentiria. Como tipo, assim? meu Deus, se Como eu preguei assim? todo o amor, as pessoas matam. Sim. Imagina, os Beatles, essas pessoas estão sendo mortas. O pastor Henrique Vieira, que é um cara muito maneiro, com pensamentos muito legais, ele fala, muito provavelmente, se Jesus voltasse hoje, ele seria assassinado em nome de Jesus. É muito forte isso, muito sabe? pesado. É você passar de todos os limites e vamos embora. Exatamente. E é isso, esse maluco conseguiu agregar uma galera doida. Depois procurem, ele foi, né, pro tribunal, ele foi julgado, foi preso, já tá morto. Mas tinham as seguidoras dele, que são todas com cabelo comprido, assim, elas ficavam de mão dada indo depor, e todas com uma cara meio esquisita, assim. Tinha uma coisa também com mulher mais nova. Sempre tem, né? E o que eu acho lindo, que eu chorei muito no filme do Tarantino, do Era Uma Vez em Hollywood, é que o Tarantino, às vezes, faz umas reparações históricas, né? No Bastardos Inglórios, eles matam Hitler. E nesse filme, eles salvaram a Sharon Tate. Então ela termina o filme gravidinha, do tipo... emocionada. Eu fiquei muito emocionada com isso. Tipo, caramba, ele salvou ela, porque ela não teve essa chance e foi morta pelos seguidores do Charles Manson. Bizarro. Nossa, horrível, bizarro, muito tenebroso. ruim. Você tem alguma dica? Então,
Não. Não, eu coloquei, mas é porque eu tinha esquecido completamente que a gente já tinha falado Wild Wild Country. Wild Wild Country, beleza. Ah, não. Qual? Viajei. Ah, Por que eu inventei isso agora? Eu também é confuso. 9 Desconhecidos. Ah, muito bom. Que é uma seita de alguma forma, é. assim. Não é exatamente uma seita, mas da é Amazon Prime? com a Nicole Kidman e uma galera que eu esqueci agora o nome. Enfim, eu vou lembrando. E aí, eles estão... Melissa McCarthy. Exatamente. Uhum. E aí, eles estão nesse spa, nesse lugar, e começam a ser administradas doses de cogumelos sem eles saberem. E aí, vai virando um grande negócio que ninguém consegue sair. E ela uma grande líder. E ela uma grande líder, toda loucona. E faz o negócio, e tem a coisa do sexo. É muito boa essa série. Não pode falar muito mais, que a gente vai dar spoiler. Mas pra completar... Ultimamente eu tenho querido. Ai, querido. Um tempo, vou me desconectar, vou pensar na minha vida e tal. E esse dia eu estava de madrugada, pensando justamente demais e não conseguindo dormir. Já sei, vou para um retiro espiritual. Aí comecei a caçar. Retiro espiritual. Aí eu não podia falar. Aí a Zé Boquinha de Sacola vai ficar sem falar. Aí o outro não podia mexer no celular. Aí o outro tinha que fazer aula de yoga 10 horas por dia. Falei, quer saber? Eu vou para um spa. Aí eu penso na minha vida, sou massageada. Nossa, com um pezinho, batendo um pezinho na piscina. Um suquinho aqui, sério, um chá de hibisco na mão. O meu primeiro... Meu primeiro pensamento foi ir a um retiro espiritual. Lembrei que não sou espiritualizada e gosto de luxo. De repente não é a minha, de repente eu vou passar um final de semana no hotel. Já pedi um monte de parceria dormindo. Imagina o hotel receber um spa que eu mandei que me deu parceria. Obrigada. Se eu for, eu vou falar sobre vocês no meu Instagram. Mandei, 3h30 da manhã. Oi, tudo bem? Vocês fazem parceria? Eles devem ter lido essa louca. Realmente ela tá falando? Vou mudar, gente. Vou mudar. Vai ser um consenso. Senão algo pior pode acontecer. E pode. Sempre pode. Sempre pode. Gente. Levinho, né? O programa de hoje, graças a Deus. Uma coisa que ela chama. Para, ninguém aguenta mais. Eu sei que é um programa que não sei se vai ser muito assistido. Mas... Será? Vamos ver? Duvido vocês colocarem no ranking do mais assistido. Ai, quem fizer isso vai ganhar uma seita. Entra pra nossa seita. Um aconselhamento nosso sobre divindade espiritual. Total. Obrigada, Mari. Eu que agradeço pela aula de seita. Tem muito mais. Jujuí, tem muito mais. O povo deve dar, não, pelo amor de Deus. Seita parte 2. Obrigada. Obrigada e avisa chegando. Até o próximo. Beijos.